Finalmente chegou aquele momento da gente mostrar uma automação criada de ponta a ponta utilizando a solução do iPath, o ReFramework. Mas antes disso eu quero trazer 3 pontos para vocês. Primeiro, se você ainda não conhece o conceito do ReFramework, como funciona e para que serve, recomendo assistir o vídeo anterior e eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo. E lá você vai se contextualizar do que se trata. Finalizando lá, você volta para aqui e vê a parte na prática funcionando. Ponto número 2. Vou mostrar para vocês aqui o que é que a gente vai robotizar, qual é o sistema e qual é o processo nesse momento. Vou abrir o site aqui para estar explicando para vocês. Então a gente vai acessar esse sistema, essa lista de solicitações, onde a gente vai extrair dessa lista, inclusive de todas as páginas, as solicitações que são do tipo W4. E a gente vai automatizar os processos que são a geração de relatórios anual por fornecedor. E qual é a ideia aqui? Para cada solicitação de registro desse tipo, a gente vai acessar a tela do fornecedor, vai pegar a informação do fornecedor, vamos até a tela onde a gente vai fazer o download de cada relatório mensal para aquele fornecedor. Eu vou informar o Tax ID, vou informar o ano, nesse caso a gente vai estar trabalhando com 2023, por estar fechado, e mês a mês eu vou fazer o download desse relatório. Quando eu concluir o download de todos os meses para aquele ano de cada fornecedor, eu vou consolidar num único arquivo, onde esse arquivo vai ser o relatório anual. Uma vez que eu fiz a consolidação, eu vou em outra parte do sistema para fazer o upload desse relatório anual deste fornecedor. Vou informar qual é meu fornecedor, vou informar qual é o ano do relatório e escolher o relatório consolidado. Quando eu fizer um upload, o sistema vai me gerar um hashcode. Então, eu vou pegar este hashcode e vou atualizar a informação do registro lá da minha solicitação. Então, eu vou acessar esse registro, para este exemplo que eu estou trazendo, vou clicar nesse botão, vou informar qual é o hashcode gerado lá no upload, vou colocar como completed e vou atualizar o dado para esse registro. E vou estar fazendo isso para cada registro desse tipo W4 e que esteja com status em aberto. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é como a UiPath ele trabalha o conceito de automatização utilizando o ReFramework com acesso à fila no orquestrador. Esse desenho representa como está dividido a solução do UiPath. Nós construímos basicamente duas soluções para contemplar a automação como um todo. A primeira é o que a gente chama de dispatcher, que nada mais é a automação onde a gente vai popular a fila no orquestrador. Em um outro momento, a gente vai criar a solução onde a gente vai consultar a fila, verificar se tem itens a ser processado e vai seguir com o processo da automação. E tudo isso, então esses dois conceitos é utilizado pelo UiPath. E aí você pode me perguntar, mas Francisco, eu não posso ter uma única solução, um único bot fazendo todo esse processo? Pode, mas a ideia aqui é mostrar como funciona tanto a questão de preencher a fila com informação, como construir robô para consumir essa fila. Além disso, a gente consegue segregar a funcionalidade, ou seja, se eu tenho uma autovolumetria de dados entrando e saindo, eu posso colocar mais máquinas executando o robô dispatch para preencher o quanto antes essa fila, como também eu posso disponibilizar mais robôs do tipo performance para dar vazão aos itens nessa fila. E a gente pode preencher os dados dessa fila com qualquer fonte de dados, banco de dados, planilhas. Nesse caso aqui, a gente está usando uma página web, uma listagem para estar preenchendo os dados nessa fila. E agora a gente vai para o código mostrar a solução que foi criada. Vou fechar aqui, vou fazer logoff nesse sistema, porque a automação vai utilizar. Vou fechar a sua janela e vou voltar aqui para a nossa solução.
Então, a solução ela começa aqui pelo initialization, e para relembrar o que é que esse estado aqui ele faz, ele carrega as constantes, carrega as parametrizações que a gente definiu no arquivo de configuração, ele fecha todos os sistemas envolvidos no processo, para a gente garantir uma execução limpa, e ele inicia todos os sistemas envolvidos na automação. Então, vou mostrar aqui como é que funciona cada subetapa dessa parte de estado aqui. Então, eu vou abrir aqui o arquivo de configuração para a gente ver como é que está configurado. Vou abrir o arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração tem 3 abas, como eu já tinha explicado no vídeo anterior. Aqui eu coloquei qual é o URL do sistema, coloquei qual é a credencial que vai fazer o login nesse sistema, que está lá no orquestrador, e eu vou mostrar para vocês. Qual é o texto do corpo de e-mail, quando eu precisar enviar um e-mail em caso de falha da execução. Qual é o título. Qual é o tipo de work item que eu quero trabalhar, nesse caso aqui é W4 e o status é open. E qual é o nome da fila que a gente vai trabalhar para, neste caso, como é o dispatcher, estar populando. Aqui no constante eu não modifiquei nada. E aqui no asset eu coloquei o endereço do e-mail que vai ser usado no envio do e-mail caso o robô se depare com um problema de exceção. Eu poderia ter colocado este endereço de e-mail aqui, mas eu coloquei no asset só para mostrar para vocês que a gente pode configurar das duas formas. E aí eu vou mostrar esses assets lá no orquestrador. Então, quando eu venho aqui no orquestrador, nos assets, eu tenho os dois. Eu tenho minha credencial, que está com esse nome, se a gente olhar aqui, ó, System1 Credential. Vim aqui, System1 Credential, esse nome aqui que tem que ficar lá. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Nesse caso aqui, eu coloquei um underline, mas esse nome aqui é o que está lá no orquestrador. E além desse, qual é o e-mail do suporte também? Está aqui, e-mail suporte. Se eu vim aqui no asset, é o nome exatamente que eu coloquei aqui. E aqui eu posso dar o nome que eu quiser. E a minha fila, que é esse carinha aqui. Eu não tenho essa fila criada lá, e eu vou criar junto com vocês aqui. Então, quando eu venho aqui na minha fila, dou um F5 aqui, eu não tenho essa fila e vou criar essa fila. Vou criar uma fila, vou deixar tudo default e vou criar. Pronto, nossa fila está criada agora. Quando eu venho aqui no View Transaction, eu não tenho nenhuma informação nessa fila. Vou voltar para cá. E vamos executar a nossa solução para ver como é que isso aqui funciona. Vou voltar aqui no main e vou dar o start. Então, ele começou, ele foi pelo main, entrou e chegou no initialization, que é o estado inicial da automação. E aqui ele vai entrar neste arquivo aqui, onde ele vai percorrer cada aba daquele Excel e vai carregar as informações que estão contidas nele. Então eu vou passar aqui, uma vez que eu passei, veio para cá, ele carrega essa variável aqui, config, que é um dictionary, e aqui ele tem tudo o que estava presente no arquivo Excel. O nome da fila no orquestrador, qual era a pasta, o nome do processo, enfim, todas as outras configurações. Feito isso, ele vai fazer a próxima etapa, que é o encerramento das aplicações que são envolvidas no processo. Então, se eu entrar aqui, neste caso aqui, ele vai forçar o encerramento do Edge. Como eu fechei, ele vai executar isso aqui e não vai acontecer nada porque não tem o que ser encerrado. Ele vai seguir e, como terceira parte desse estado, ele vai inicializar a aplicação. Então, vamos lá. Ele vai entrar aqui, vai executar esse arquivo, onde ele vai abrir a aplicação e fazer o login, e depois vai navegar até a lista onde tem as nossas solicitações que eu mostrei aqui no sistema que a gente vai automatizar. Então, eu vou
executar esse carinha. Perceba que ele vai abrir o Edge. Vou até fechar esse aqui que já estava aberto do anterior. Ele vai preencher aqui com os dados que ele está pegando lá do orquestrador. Vai fazer o login. E vai navegar até a página onde tem as solicitações. Ele terminou aqui, mas se eu voltar aqui e dar um Alt Tab, ele trouxe aqui para a listagem. Então, ele executou este passo aqui. Agora ele vai executar, ele vai para o próximo estado. Como ele executou e não deu nenhum erro, então ele vem agora para o Get Transaction Data, porque ele executou com sucesso essa primeira etapa. Então ele vem para cá. Eu vou dar um F5 só para que ele já venha direto para cá e a gente analise o que é que faz. Ó, chegou aqui. Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai executar esse Get Transaction Data. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Get Transaction Data. O que esse Get Transaction Data faz? Eu vou voltar aqui numa solução onde eu tenho o arquivo completamente da forma que ele é gerado quando a gente cria um projeto, e a gente percebe que esse Get Transaction Data aqui, ele tem uma atividade onde ele vai pegar o item na fila para poder fazer o processamento. Como nós estamos criando uma solução de dispatcher, a gente não vai pegar dados na fila, a gente vai jogar um dado na fila. Então a gente faz uma adaptação nesse arquivo aqui, para este caso, para ao invés de pegar esse registro, a gente vai jogar um registro, ele vai jogar os registros para a fila. Né? Então, se eu voltar aqui, o que é que esse Get Transaction Data faz na prática? Enquanto ele perceber que na nossa página, eu vou voltar aqui para o sistema, tiver essa setinha de paginação, então ele vai entender que existe uma página para ser extraído os registros que a gente precisa trabalhar. Então esse Get Transaction Data nada mais vai fazer para esse contexto verificar se vai ter uma página para ser processada. E aí, quando ele sair daqui, ele vem para o próximo estado, ele vai sair com sucesso daqui e vem para o Process Transaction. No Process Transaction, ele vai, vou colocar aqui um breakpoint para a gente agilizar, deixa ele voltar para cá, e ele vai executar o Process. O que é que o Process vai fazer? Ele vai verificar se o meu Transaction Item, ou seja, neste caso, é diferente de um. Como ele está executando pela primeira vez, ele está na primeira página, então ele não vai entrar aqui, ele não vai ser diferente de um, ele vai ser um. Como é que eu sei disso? Se eu vier aqui e colocar esse Transaction Item, deixa eu ver aqui. Para ele mostrar, eu tenho que entrar aqui nesse... Deixa eu entrar aqui. Agora ele entrou, agora eu consigo acessar essa variável. Em Transaction Item, perceba que ele valor é 1. Então, consequentemente, ele não vai entrar nesse if. Não entrando nesse if, ele vem fazer a extração daquela página, das informações daquela página. Então, eu vou entrar aqui. O que é que vai fazer? Essa parte vai fazer. Ele vai extrair as informações que está na página e depois ele vai, na verdade aqui, ele vai extrair os arquivos que estão nessa página e depois ele vai filtrar. Vai filtrar utilizando o quê? Como a gente viu que na página tem solicitações de vários tipos, eu quero apenas os que estejam com 4, WI4 e estejam open, que é aquilo que a gente configurou no arquivo de configuração. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, a gente vai ter essas duas variáveis aqui preenchidas, em type working e o status.
Ou, se eu venho aqui no config, eu posso vir aqui também, ó, e aqui eu vou ver que eu tenho essas informações. Vou pegar aqui as informações, deve estar aqui no começo. Aqui, ó, eu quero type working item do tipo WI4 e status work item open. Uma vez que ele fez essa filtragem, ele vai popular finalmente a minha fila. Então, eu vou seguir nesse passo a passo aqui, para a gente ver junto. Ele vai verificar, ó, não entrou naquele if, vai entrar, verificou, tem as validações aqui para saber se está na página, se tem aquele elemento. Extraiu. Uma vez que extraiu, então eu vou abrir esse Working Item Table aqui. Se eu olhar aqui, então eu tenho todos os registros da página. Feito isso, eu vou filtrar. E aí, quando eu acesso agora o filtrado, eu percebo que eu só tenho um registro do tipo WI4 Open. Então, se eu vier aqui para esta página, eu só tenho um único registro. Ele vai seguindo e aí ele vai popular a nossa fila. Vou executar aqui, vou aqui no orquestrador e agora eu vou dar um view transaction. E agora a gente tem aquela informação. Vou abrir aqui, dou um view details e aqui eu tenho meu WIID 6408 WI4 Open 6408 WI4 Open. E aí ele vai seguir, finalizou. Aqui ele vai voltar para o get transaction, porque se a gente perceber lá no process, então, deixa eu chegar lá até lá. Voltou, saiu do process. O que é que vai acontecer? Ele vai acessar agora a funcionalidade de atualizar o status na fila. Ó, se a gente ver aqui, ó, ele vai acessar o set transaction status. Mais uma vez, vou voltar na nossa solução zerada para a gente entrar aqui no... Vem aqui, então uma vez que ele processou, eu vou entrar nesse set transaction status. A gente percebe aqui que ele vai na fila e vai atualizar ou com sucesso, ou com erro de negócio, ou com erro de sistema. Esse é o padrão quando a gente trabalha com consumo de fila. Como a gente está trabalhando com input na fila, a gente não tem o que atualizar na fila. Então, quando a gente entra aqui nesse arquivo, eu também fiz uma adaptação, e aí simplesmente eu retirei a atualização da informação na fila, porque não tem nada o que se atualizar naquele momento, neste momento. Então eu vou vir aqui, ele vai passar com sucesso. Uma vez que ele executou todo isso aqui com sucesso, ele vai, ó, cadê? Deu sucesso, ele vai para o get transaction data novamente. Então vamos ver só mais uma execução passando por aqui, porque vai ter uma pequena diferença. Então eu vou entrar aqui, get transaction data. O que é que ele vai fazer aqui agora? Mais uma vez, ele vai verificar se existe a presença desse componente aqui, que é um tracinho. Se existir, é porque ele sabe que tem uma página a ser processada. Então, se eu vier aqui no sistema, o tracinho ele existe. Então, cada vez que eu clico, ele vai clicar e vai processar a segunda página. Depois ele vai novamente. Esse tracinho, essa setinha para a direita existe. Enquanto existir, é porque ele sabe que tem um item processado. É como se ele estivesse consultando na fila se tem um item a ser processado.
Quando ele chega na última página, perceba que essa setinha já não existe mais, então não vai ter nenhum registro a ser processado e ele vai finalizar o processo. Vou aqui para a página 1, que é onde ele se encontrava nesse momento. Vou executar. Então, ó, verifico. Se tenho, então agora meu transaction number, que antes era 1, agora vai ser 2. Eu vou adiantar aqui. Vai abrir o process, então eu vou entrar aqui no process. Vou adiantar aqui. Aí aqui, meu transaction number, meu transaction item agora é 2. Está aqui, ó, transaction item agora é 2. Então o que é que ele vai fazer? Se eu estou na página 2, então eu tenho que ir para a segunda página. Então ele vai entrar aqui para fazer o clique, ele vai clicar, ele vai entrar para fazer o clique da paginação. Fez o clique da paginação, quando a gente vai vir no sistema, ele agora está na página 2. Aí qual é o próximo passo agora? É extrair a página 2. Aí ele vai entrar no processo, a página 2. Vou executar aqui. Quantos registros tem na página 2 do tipo 4? Não tem nenhum. Se não tem nenhum, então eu vou executar este carinha. Vou entrar aqui na minha fila, vou dar um F5 aqui, ó, atualizar. Ó. Perceba que ele continua com 1, porque na página 2 não tinha nenhum registro do tipo WI4 com status open. Então vou adiantar aqui, vou dar um play e a gente vai ver toda a execução agora até chegar no data. Então vou dar um play aqui. Vou tirar todos os breakpoints para ele ir até o final. Breakpoint. E agora a gente vai ver o sistema ele navegando e extraindo de cada página as informações. Vou adiantar o vídeo aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo e não ficar tão extenso. Pronto, então ele chegou aqui na última página, no 13. Então vamos ver qual é o comportamento aqui. Então uma vez que ele chegou aqui no Get Transaction Data e viu que não existe mais esse componente aqui, a setinha para a direita, então ele entendeu que não tem mais registro a ser processado, ou seja, não tem mais páginas para que a gente capture as informações. E aí ele vai executar, ele vai sair daqui do Get Transaction Data, executar o que tem de executar aqui. E aí, como a gente viu aqui, se não tiver mais nenhum dado, ele vem para, se tem no data, ele vem para o end process. Então, vou entrar aqui no end process, vou botar um breakpoint aqui e vou dar um continue. Chegou aqui no end process. Antes de encerrar, vamos verificar se ele conseguiu capturar todos os registros pertinentes. Então, vou voltar aqui para a página 1 e a gente vai ver quantos registros ele deveria ter capturado. Então, ó, 1, na página 2 não tem nenhum, como a gente já tinha visto. Página 3. Então, 2. Não tem mais nenhum. 2. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aqui não tem nenhum. 4, mas está completed, então não pega, continua com 7. 4 completed, continua com 7. Não tem nenhum 4. 4 completed, 7. 4 completed, então continua com 7. Não tem nenhum 4. 4 completed, continua com 7. 13 não tem, então 7. Então vamos lá no orquestrador. Deixa eu abrir de novo aqui o orquestrador, que acho que fechou. Transaction.
Puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 7 registros na automação. Então vamos seguir aqui. O que, é que ele vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo deixar de lado aqui. A gente vê ele. Aqui, ó. O que é que esse. Eu coloquei para ele fazer o logoff. Então, vamos fazer passo a passo aqui. Vamos entrar. Então ele vai fazer o logoff. Vai fazer as validações que precisa para saber se o sistema não foi feito logoff. Vai clicar no logoff. E vai fechar a página. O próprio componente do Open Browsing, do Using Browsing, ele fecha a página após finalizar o processamento. E aí, vou dar um play aqui para ele finalizar a execução. E aí finalizamos o preenchimento da fila com o dispatch. No próximo vídeo a gente vai olhar a solução que vai fazer a consulta na fila, vai pegar item a item para ser processado e vai fazer todo o restante do processo que a gente viu, fazer o download dos meses de um determinado ano para aquele fornecedor, consolidar os arquivos num único, que é o relatório anual, fazer o upload. Fez o upload, ele gera um hashcode, a gente entra no registro do fornecedor, atualiza o hashcode e coloca o item como completed, como a gente já viu lá na listagem, que já existe alguns completed. Bem, se ficou alguma dúvida, o vídeo realmente é extenso, a ideia é mostrar no detalhe, mas se tem alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês e vejo vocês numa próxima. Um forte abraço.